Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Projeto Integrador 2, Negócios e Produção, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Integrantes: Ianitza Santos Costa Silva, Lamartine Ferreira de Souza. Polos: Carapicuíba, São Paulo e Polo Itaquaquecetuba, São Paulo. Tema escolhido: mapeamento de processos em um ambiente organizacional. Análise e implementos da gestão de qualidade. Projeto aplicado na microempresa V Botana, localizada em Itaquaquecetuba, São Paulo. O nosso projeto visa o mapeamento de processos de produção. Mas o que seria o mapeamento de processos? Mapeamento de processos é a representação virtual de uma execução de trabalho ou negócio. O objetivo do projeto é identificar as atividades que ocorrem na microempresa. O intuito é entender como o processo de produção funciona e identificar pontos de melhoria. Através do mapeamento de processos, pretendemos indicar ferramentas modernas de controle e gestão de qualidade. O objetivo do projeto é identificar as atividades que ocorrem na microempresa. O intuito é entender como o processo de produção funciona e identificar pontos de melhoria. Inicialmente, foi feita uma pesquisa de campo na microempresa V Botana, escolhida para a realização do projeto. V Botana é uma empresa de pequeno porte e familiar, no ramo de fabricação de bolsas e utensílios de couro e plástico, localizada no município de Itaquaquecetuba, São Paulo. No momento, a V Botana possui em seu quadro de funcionários apenas 3 colaboradores, contando com uma das irmãs socioproprietárias como também colaboradora e funcionária da empresa. Em nossa pesquisa de campo, verificamos que uma das maiores dificuldades da microempresa V Botana é a contratação de mão de obra qualificada para o tipo de produto fabricado. Eles tentam realizar contratações de pessoas com experiência, só que as pessoas que vão lá tentar a vaga não possuem as exigências que elas precisam. Então, utilizaremos o mapeamento de processos, visando observar e aprimorar a gestão da produção. Metodologia. Primeiramente, buscou-se a definição do tema e o objetivo da pesquisa. Tema: mapeamento dos processos de produção. Objetivo da pesquisa: verificar se há algum empecilho ou gargalo de produção que desmotive os colaboradores. Já com todos esses propósitos definidos, buscamos o desenvolvimento das perguntas do nosso questionário. Essas perguntas foram classificadas em 4 categorias. 1. Como é o processo de fabricação do produto? 2. Há algum empecilho que impacte negativamente no processo? 3. O processo se mostra eficaz ou requer aperfeiçoamento? Se necessário, quais os pontos de aperfeiçoamento devemos abordar? Já existe algum tipo de mapeamento do processo do produto? Se sim, qual? Como podemos observar no fluxograma, há poucos funcionários para várias funções designadas, causando sobrecarga nos colaboradores. Então, podemos observar que o colaborador 1 faz o desenvolvimento do produto, depois faz a pilotagem, que é o desenvolvimento da peça piloto que vai para as máquinas, e na ponta do processo ele faz as vendas online e também o envio para os clientes. Isso causa já uma sobrecarga nessa colaboradora, no caso. O colaborador 2 faz o processo de corte da peça na máquina 1 e depois faz a costura da mesma peça na máquina 2. Então ele tem que se deslocar de um ponto da empresa para outro ponto da empresa, causando muito desperdício de tempo. A parte mais saudável do processo de produção, como podemos verificar, é a embalagem. É apenas um colaborador que faz todo o processo de embalagem. Fluxograma. Como podemos observar no fluxograma no slide anterior, há poucos funcionários para várias funções designadas. Isso pode causar sobrecarga de trabalho nos colaboradores e possível falta de interesse nos candidatos da vaga. Metodologia. Com a situação problema definida, sugerimos que fosse iniciada uma planilha, modelo abaixo, onde pudéssemos verificar o tempo gasto em cada etapa da produção durante 15 dias, a partir do dia 22 de outubro de 2024 até o dia 2 de novembro de 2024. Então, como vocês podem ver aí, estamos com a planilha de tempo de produção por etapa de fabricação. Como eu disse, são 3 colaboradores com várias funções dentro da microempresa. Então, por exemplo, o colaborador 1 faz o desenvolvimento do produto, demora cerca de 15 dias para desenvolver uma peça, para depois ele mesmo fazer a pilotagem, fazer a fabricação da peça piloto.
Essa fabricação demora de 2 dias, 2 dias no máximo, após ajustes. Depois do processo vem o prazo de corte da peça, que leva de 5 minutos por peça em média. Aí depois essa funcionária pega todas as peças que foram cortadas, vai para a máquina B, que é a de costura, e leva também cerca de 5 minutos para realizar a fabricação da peça na costura. Com a peça pronta, vai lá para o setor da embalagem. Aí, já no final do processo, a colaboradora 1 faz a parte das vendas, que são as vendas que chegam online para ela, e conforme chegam as encomendas, ela vai repassando para a produção. Aí na ponta final, a peça pronta, a encomenda feita, é tudo embalado e entregue para o cliente. E demora cerca de 15 dias para ficar pronta uma encomenda. Aí da solução inicial e teste prático. Com os dados da planilha do tópico anterior, como vimos, sugerimos a terceirização na etapa final do processo, que é o envio para o cliente. Talvez com a transportadora, ou através dos correios, através do SEDEX. E também a contratação de um novo colaborador, auxiliar de produção, a fim de diminuir o tempo de produção, já que uma mesma colaboradora, como eu disse anteriormente, realiza corte na máquina A e a costura na máquina B. Então vamos lá. Como foi esse teste prático? Então, chegamos lá no pátio da fábrica, da microempresa, e pedimos para a colaboradora 2, que faz o corte e costura, e para a máquina A, que é a de corte, apenas realizando o corte da peça. Aí na máquina 2, solicitamos que a proprietária da empresa fizesse a costura e acabamento da peça. Nesse ínterim, nesse processo da máquina 1 para a máquina 2, nós ficamos com um cronômetro verificando a quantidade de tempo gasto com cada funcionário em uma máquina. Então o resultado objetivo nessa cronometragem foi o seguinte: o tempo gasto por peça diminuiu de 5 minutos para 3 minutos e 26 segundos. Observações realizadas durante o processo de produção. Então, enquanto eu estive lá no chão da fábrica, lá da microempresa V Botana, eu pude observar o seguinte. Podemos observar que a colaboradora 2 gasta cerca de 5 minutos realizando o corte de uma peça na máquina 1, tendo que cortar todas as peças de dentro de um cesto. Então imagine lá, tem 100 peças de uma bolsa, por exemplo. Ela tem que ficar na máquina 1 durante quase todo o dia, fazendo o corte dessas 100 peças. Depois que ela termina essas 100 peças, por exemplo, ela tem que ir para a máquina 2 realizar a costura e finalização. Então, depois essa mesma colaboradora tem que levar esse cesto de peças cortadas para a máquina 2, onde faz a costura e finalização do produto. No trajeto entre a máquina 1 e 2, a colaboradora gasta em média 2 minutos. Então, o nosso resultado foi que a colaboradora 2 leva cerca de 12 minutos para cortar, levar para outra máquina e costurar a peça. Quanto às pontas do processo de produção realizadas pela colaboradora 1, que é a sócia proprietária, que são os processos de desenvolvimento de produto, lotagem, venda e envio para o cliente, verificamos que com a contratação de um auxiliar, os resultados seriam os seguintes. Então, nessa tabela, podemos observar que são todas as etapas realizadas pela colaboradora 1, quanto é o tempo gasto atualmente e quanto seria o tempo gasto com um auxiliar. Por exemplo, no desenvolvimento do produto, hoje a colaboradora 1 gasta 15 dias. Como auxiliar, ela gastaria 10 dias. E na ponta final do processo, no envio para o cliente, ela demora cerca de 15 dias para entregar cada encomenda. Com o auxiliar seriam 10 dias, então é um resultado muito bom com apenas um auxiliar. Considerações finais. Os resultados esperados com esse planejamento semestral na microempresa V Botana são os seguintes. 1. Implementação do mapeamento de processos na microempresa V Botana. 2. Melhoria no rendimento das colaboradoras após a implementação das sugestões. 3. Diminuição no tempo gasto para produzir cada encomenda. 4. Diminuição nas horas extras para entregar encomendas. E 5. Aumento nas encomendas e na quantidade de peças solicitadas. E aqui encerramos nosso projeto. Obrigado a todos e até a próxima.